uma bolinha Tá rodando. Agora tá valendo. Começou. Então vou ler o texto padrão aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo tecnológico, evento não presencial, ao vivo, que será realizado neste ano de 2023, mensalmente, às sextas-feiras, com o objetivo de compartilharmos conhecimentos e estreitar o nosso relacionamento com o público e parceiros. A cada semana, temos a presença de um convidado escolhido pela equipe de professores da EPAMIG Cândido Toches, abordando temas relevantes para a cadeia de lácteos. Nosso bate-papo é um evento gratuito, sem interesse comercial e direcionado aos estudantes, professores, produtores, instituições de pesquisa e ensino, profissionais e empresas do setor. Mais do que uma live, o formato do evento permite que os participantes estejam ao alcance dos convidados, em uma conversa informal, porém produtiva e rica em conhecimentos. A grande marca do nosso evento é a interação com os participantes e a informalidade, marca registrada da EPAMIG Cândido Toches. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos prestigiando esta manhã e também ao nosso chefe do ILCT, professor Sebastião Tavares de Rezende, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Denise. Bom dia a todos. Um bom dia especial ao André, nosso convidado, que vai liderar, né, essa manhã aqui com o nosso bate-papo tecnológico. E, André, você vai ser o primeiro de 2023, nós retornando ao nosso calendário, né, depois da seleção da nossa segunda turma do curso de graduação em Tecnologia de Laticínios, né, devidamente matriculado, frequentando o semestre já em pleno funcionamento. A gente achou que era o momento de abrir também os trabalhos do bate-papo tecnológico, né? Um evento que já nos faz 3 anos e nos coloca junto de todos aqueles que militam, aqueles que trabalham no processamento de leite e derivados, né? O tema não tem mais do que considerar assim, em termos de importância. Ele é contemporâneo, né? Um assunto extremamente contemporâneo e de importância social e também gastronômica. Então, muito ligado ao nosso Minas Lácteos 2023. Então, a escolha e o tema, né, eu agradeço muito, então, também a você e a nossa equipe que selecionou esse tema, especialmente ao Nelson, que vai fazer a moderação, e a Denise Sobral, que coordena o evento de hoje, né? André, então é um prazer, nós vamos iniciar os trabalhos com o ano de 2023 com a sua presença, e já ligado aí no Minas Lácteos 2023, né, que a gente vai dar um destaque muito especial, muito forte, à questão dos artesanais, da conexão com a gastronomia e a inovação, né? Então, eu agradeço, sim, faço uma menção especial à nossa equipe, que está aqui participando do bate-papo tecnológico, uma menção especial ao nosso chefe, o Braz Neves, que também nos honra com a sua presença, e outros antigos conhecidos que eu já vi aqui no Elmer, Altegre, e vários outros que nos honram com a presença de vocês aqui, né? A nossa equipe, mais uma vez agradeço, ao Luiz Sidney, que está nos apoiando aí com a técnica, e devolvo, então, a palavra para você, Denise, sabendo que, de antemão, antecipadamente, já te agradeço, parabenizo, André, tenho certeza que vai ser muito importante a sua participação conosco aqui. Então, tá aí, Denise, devolvo e desejo para nós sucesso nessa manhã de sexta-feira. Obrigada pelas palavras, professor. Então, essa semana recebemos o ilustre convidado André Luiz de Almeida Guedes, técnico em laticínios formado pela Cândido Toches, ao qual já agradeço o convite e que vai falar sobre o tema Queijos e Vinhos, tudo a ver. Hoje iremos debater este importante tema, que é a harmonização de queijos e vinhos. E a moderação do nosso bate-papo desta manhã será realizada pelo nosso professor aqui da Candinha, Nelson Tenquini. Nelson Tenquini iniciou seus estudos na área de leite e derivados em 1989, é formado em técnico em leite e derivados pelo Instituto de Laticínios Cândido Toches, possui formação em administração e marketing, MBA em gestão de negócios e empreendimentos, MBA em gestão gastronômica e hoteleira.
Atualmente é professor de Administração e Gestão de Pessoas no curso superior de Tecnologia em Laticínios da EPAMIG e LCT. Nelson, agradeço por ter aceitado o convite para ser moderador deste bate-papo e passo a palavra para a apresentação do nosso convidado. Muito obrigado, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, André, por ter aceito o convite, pela presença. O André Luiz de Almeida Guedes é técnico em laticínios pelo Instituto Laticínios Cândido Tostes, possui especialização em queijos maturados no IAG Suíça, é professor da Associação Brasileira de Sommelier, ABS, expert em queijos e frios da Rede Zona Sul e diretor técnico da Vitalate e Orgos. Nós vamos receber o André para a sua apresentação. Eu apenas peço, por gentileza, que mantenham seus microfones desativados durante a apresentação e tomem cuidado para não apertar o botão apresentar agora, para não interferir na apresentação do convidado. Peço que deixe suas dúvidas no site para que possamos acessar após a apresentação e repassar para o André. Seja bem-vindo, André. Excelente palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? Dizia antes aí, antes de começar a gravação, para mim é uma honra enorme poder conversar com a Cândido Tostes, né? Até na própria apresentação do slide estava assim, André, ex-Candinha. A gente tem esse hábito de falar ex-Candinha, mas é uma coisa até que me incomoda. Eu falei, cara, não existe ex-Candinha, a gente nunca é ex-Candinha, a gente é formado pela Candinha, pela Cândido Tostes, que a gente guarda realmente uma gratidão muito forte, porque isso é que conduziu a nossa vida profissional. Então, a EPAMIG, agradecer a todo mundo, professor Sebastião, diretor, né, a Denise, a você, Nelson Tenchini, que é um professor dinâmico e tal, e a todos que vão participar. A ideia nossa é bater um papo sobre como a informalidade é importante nesse caso, né? Então, eu fiz uma apresentação em slides, que eu vou vou compartilhar com vocês, e ao final a gente vai fazer efetivamente uma degustação prática. É meio chato, né? Que de repente eu vou ter que dar uma goladinha num vinho, vocês vão ficar olhando, mas eu acho que vai funcionar bem tecnicamente, né? Na realidade, a gente vai tratar de uma forma descontraída esse processo de harmonização de queijo e vinho, que é uma coisa que tem muito a ver com a gastronomia, tem muita história e ajuda muito a vender queijo e ajuda muito também a vender vinho. Vocês vão entender um porquê também que eu entrei nessa seara aí. Então, eu vou iniciar uma apresentação de slides e já vai entrar aqui, estamos fazendo o processo. E o que acontece? Na realidade, eu me formei na Cândido Tostes em 87, eu entrei em 84, né? Formei em 88, né? Mas é a turma de 87. Né? A gente se encontra quando em vez, temos grupos de WhatsApp, é muito legal a gente sempre poder, esse mundo hoje aí de conexão, né? Nos permite voltar a encontrar pessoas que a gente não via há muito tempo, e isso realmente é muito prazeroso. Enfim, é espetacular hoje poder participar aqui. Realmente eu estou até meio emocionado, porque é realmente grandioso para mim ter essa oportunidade. Então, vamos lá, né? Vai iniciar agora vou colocar na tela inteira aqui. Está todo mundo vendo? Eu acredito. Sim. Perfeito? Sim. Ok. A apresentação não, André, nós estamos vendo a página aqui página de internet, né? Do navegador, né? Pera lá, então deixa eu só conduzir aqui. Tem que tirar esse fone. Está no Firefox aqui. Você clica, o André, bom dia, o Júnior. Você clica nessa setinha, o quadradinho com a setinha aí. Tá vendo? Aí tela você vai inteira. Tela inteira. Aí você clica nessa tela preta aí e o botão de compartilhar vai ficar azul. Aí você clica em compartilhar e abre sua apresentação no modo de apresentação. Já estamos com quase 50 pessoas aí já. Já começou aí? Conseguiu funcionar agora? Conseguiu. Falta colocar somente em modo de apresentação. Ele tá. Agora, esse parar de compartilhar não rola. Embaixo aí, onde é que tem esse botão aí, olha.
de modo de apresentação, ou em cima tem um disquetezinho, uma setinha, e depois tem um símbolo assim, de um painel aí. Para pressionar o F5. Isso, sempre saltando a fala. F5. Foi? É isso. É porque... Tá, funcionou agora? Para mim... Não. Para mim funcionou. Naquela hora não tinha isso daqui. Nós fizemos um teste, deu certo, né? Mas Deu na certo. hora... Você está vendo aí embaixo? Embaixo. Aí. Vai de novo aqui. Isso. Tela inteira. Isso. Compartilhar. Tem que compartilhar de novo, André, que parou o compartilhamento. Tá. Permitir. Isso, abriu novamente. Agora sim, deu certo. Perfeito. Muito obrigado. Vocês viram que eu sou forte nisso daí, tá? Uhum. Vamos lá. Então, bom, em primeiro lugar, eu sempre uso essa foto, é uma foto de queijos da Suíça, onde eu tive a oportunidade, a Cândido Thorsten diretamente me propiciou isso. Eu vim trabalhar em Friburgo, ainda jovem, Alberto Valentim Munk, a quem tenho grande gratidão também, que me trouxe aqui para fazer os testes. À época eu tinha 17 anos só, era um jovem aluno ainda, né, começando a vida. Eu consegui ter uma experiência legal aqui com o suíço e tive essa oportunidade de fazer essa formação de mais um ano lá, pós-aprendizagem, e a oportunidade de trabalhar em algumas alpagens e mais 6 laticínios lá, né, fazendo um período grande aí de experiência que foi muito importante para a minha vida. Guardo grandes amigos na Suíça até hoje, e mostra toda a diversidade de queijo que pode ser produzido a partir de um mesmo leite, trabalhando com concentração, com tecnologia, que é o que a gente vivenciou e aprendeu na Cândido Thorsten. Mas a nossa ideia é mostrar hoje um outro lado, que é o lado de consumir esse queijo, um momento de consumo importante, né? A gente está no outono agora, mas vem o inverno daqui a pouco, mas é uma coisa que felizmente tem tomado muito espaço. Ontem eu estava numa feira no Rio, na Expo Food, e alguns estandes importantes, né, em pleno verão carioca, tudo bem que tinha ar-condicionado lá e tudo, mas degustando queijo e vinho. Isso é uma forma muito interessante, glamourosa, e a gente vai falar um pouco sobre ela, que é um hábito que vai, com certeza, ocupar mais espaço na mesa do brasileiro, na nossa mesa, fugindo até um pouco dessa época do inverno. Lógico que a época mais fria traz à tona esse hábito de consumo. Eu trabalho nessa empresa aí, né? Sou técnico em laticínio, na realidade, diretor técnico, mas responsável técnico pela Vitalate, são queijos frescos italianos em Valença, e Iorgos e iogurte grego, e a gente adquiriu recentemente lá uma fábrica de kefir Regula, né? Às sextas-feiras, um dia como hoje, eu trabalho na Larisol, da Matina Sambarte, aqui em Bom Jardim, um laticínio que pertence a meu irmão e um sócio, que é bem interessante, uma linha de matinais que a gente produz, e essa linha Sambarte de queijos especiais, que vocês vão entender ao final da palestra por que ela existe. Ela foi, na realidade, ela nasceu para degustar com os vinhos, que é o meu hobby business hoje, né? Eu não chamo mais de hobby, porque virou um negócio já, e é bem legal de poder compartilhar isso com vocês. Aí tem uma foto bem photoshopada, tem um Photoshop maquiado, é onde eu trabalho às quintas-feiras no Rio, numa rede de importadora de supermercados, Zona Sul. Faço treinamento de capacitação na área de queijos e frios e harmonização, etc., já há 15 anos, é onde também você consegue ter um contato constante, né, uma vivência muito legal com o mundo gastronômico, com o mundo dos queijos especiais. E isso realmente dá muito prazer. Então, eu acabo ocupando a semana bastante. As pessoas falam, pô, cara, mas você trabalha 3 lugares. Não, mas para mim eu não considero trabalho, é uma coisa que você faz que gosta, então você está se divertindo trabalhando. Lógico que existe o compromisso, tudo, mas é uma coisa que realmente, quando você faz o que você gosta, fica mais leve, né? Esse slide, nos treinamentos que eu passo, é um
uma mini árvore genealógica que explica bem a história do queijo e dos derivados, né? Muitos aqui são técnicos, professores, doutores, mas nunca é demais esquecer que, né, a gente chama de outros derivados, mas que tem muita importância a partir do leite de vaca. Hoje a gente acaba tendo uma vivência muito grande com queijos de outra origem, né, de cabra, ovelha, búfala, são os 4 convencionais comerciais, né, mas esse slide aí esquematiza a produção do queijo a partir do leite de vaca, né, o soro hoje que virou, né, virou não, sempre foi o whey, mas agora se traduziu oficialmente em produto nessa forma, então ele passa a ter um valor muito grande, muito embora no mundo queijeiro a ricota seja importante, ou a retirada de creme para fazer as manteigas aí comuns, né, as manteigas usadas industrialmente, é bastante usual pela indústria queijeira, principalmente em fábricas de pequeno e médio porte. E o queijo vai se dividir em 2 grandes grupos, os frescos e os maturados, né, dos mais de 1.300 tipos de queijo hoje catalogados na FAO oficialmente, né, como tecnologias diferentes. A grande maioria deles são queijos maturados, mas a gente vive num país tropical e o consumo de queijo fresco, aí se você ranquear os 5, 7 primeiros produtos consumidos, com certeza os queijos frescos vão estar acima, o primeiro, bem melhor posicionado às vezes do que queijos maturados, mas os queijos especiais, cada dia mais, vão subindo posição nesse ranking. A tecnologia, né, esse desenhozinho também eu uso nos treinamentos, né, desses mais de 1.000 tecnologias e tipos de queijos diferentes. Não tem como você fugir desse fluxo, né, da recepção, da eventual pasteurização, que hoje existe esse crescimento dos queijos com leite cru, com bastante responsabilidade e qualidade, que eu defendo bastante, vamos comentar sobre isso na degustação também, e o uso dos ingredientes básicos, né, o principal fermento lácteo, o repositor de cálcio coagulante, e depois o fluxo de processo que vai definir a umidade, né, a consistência do produto, já que o sabor e tudo já foi determinado previamente pelo processo de fermentação, seja natural ou seja adicionado de culturas lácteas, né, o cozimento ou não da massa, a retirada do soro e o aproveitamento, enformagem, prensagem, salga e maturação. Então, esse fluxo, né, o bom do queijo, né, para quem eu faço treinamento, por exemplo, lá na área de venda, corte e apresentação, é que o queijo não muda. Quanto mais ele é próximo da receita original, melhor é. Então, você tem que aprender uma vez só, né? Aprender e repetir exatamente como ele é na essência. Isso esse é o grande lance do queijo, que você tem uma diversidade muito grande. Lógico, existem novas tecnologias, zero lactose, essas tendências do mercado que são muito fortes, né? A composição físico-química do leite não vai alterar ao longo do tempo, né? Eu tive até há pouco tempo no Dairy Vision lá com o professor Paulo Henrique Fonseca, que é um grande mestre, uma pessoa que tem um respeito enorme, entende muito, eu sempre lembro das aulas de físico-químicas e das análises, né? A gente hoje tem que só avaliar que as proteínas, né, além de se dividir em soro e as caseínas, né, você tem agora o momento de valorização da beta-caseína 2, né, da não presença da beta-caseína alfa-S1, que é um fator alergênico. Nos Estados Unidos já está bem presente como produto, no Brasil está começando a crescer, né? E as gorduras e a importância dela, né, da padronização da relação gordura-proteína para você padronizar produto. A lactose, que parece que virou uma grande vilã, né? Parece que você está tomando uma coisa que faz mal, e é o açúcar do leite materno. É o leite de origem animal que mais tem açúcar e uma conversão energética para a criança importante, e a gente é mamífero, né? Eu sou pró-lactose, muito embora eu trabalhe numa linha hoje de iogurte zero lactose, porque realmente o Brasil tem, para os produtos líquidos, um campo de mercado que se consolidou dos produtos zero lactose. E o queijo, logicamente, naturalmente, ele já tem uma redução de lactose muito grande no processo de dessoragem, e quando você vai para a maturação, passou de um determinado período, dependendo da umidade do produto, ele vira naturalmente zero lactose, né? Sais minerais e vitaminas, né? O leite é o alimento mais rico da natureza, nunca a gente pode esquecer disso, né? As vitaminas A, D, E, K, B1, B6, B12, cálcio, magnésio, potássio, é só esquecer ferro, vitamina C e fibras, que são carências, né? O restante você pode descer o abecedário inteiro, descrever os minerais,
que é um alimento extremamente rico e completo e que a gente consegue concentrar ele ainda numa massa e saborizar por fermentação e consumir. Realmente é uma iguaria muito nobre que a gente tem muito prazer de fabricar e defender, né? O processo de fermentação láctea hoje, né, a composição microbiológica, cada vez mais importante, né, em função do crescimento da produção de IGs, de queijo com IGs de leite cru, né? Só para relembrar, as bactérias láticas, né, ninguém inventou, elas vêm do leite, os lactococcus, os lactobacilos, né, e suas diversas variações, né? As indesejáveis vêm da higiene, que sempre tivemos que ter, né? Poderíamos ser rústicos, mas com higiene, né? Eu sou filho de produtor de leite ali, perto de Juiz de Fora, aí Matias Barbosa, Santana do Deserto. Meu avô fazia queijo, meu pai fazia queijo, e eram queijos que nunca tiveram furinhos, né? A doutora Pautília, né, que quem foi por causa dela, até no início, ela conheceu meu pai, o meu pai me colocou nessa história para aperfeiçoar do queijo. Ela falou, pô, adorei seu queijo, porque ele não tem furinho. Aí começou a história do furinho, do coliforme, e eu estava criança naquela época, terminando o ginásio, foi quando fiz o exame aí para Cândido Torres, e isso mudou minha vida completamente, e mudou para o bem, né? E as patógenas que hoje os controles sanitários, né, as vigilâncias sanitárias estaduais, as defesas sanitárias, né, felizmente o Brasil melhorou muito isso, né, também pressionado pela carne, pelas exportações, então o controle é muito mais rigoroso e a gente acaba tendo essa importância grande e o retorno às bactérias láticas originais do leite que propiciam a produção de excelentes queijos mundo afora, Roquefort na França, Parmigiano na Itália, Gruyère Emmental na Suíça, etc, etc, etc. Queijo Minas em Minas, Canastra, Cerro, Alto Parnaíba, Cerrado Mineiro, queijo colonial, né, queijo Marajó. A gente está hoje com uma diversidade muito grande de queijos com IG, produzidos basicamente com leite cru, guardando características não só do terroir, né, da alimentação, do clima, do solo que passa para alimentação, mas também da flora láctea natural daquela região, que é muito importante e valorizada, né? A gente teve esse sistema, por exemplo, de pasteurização, todo mundo conhece aí os métodos, é uma passagem rápida, né? O leite UHT ocupou esse espaço, né, de quando a gente formou na década de 80, era tudo leite pasteurizado no saquinho, lá chamado barriga mole, as CCPLs, etc., né, e houve essa mudança de mercado nos anos 90 para o UHT, né, muitas cooperativas que não acompanharam, etc., tiveram dificuldade, tanto que fecharam muitas e tal. Esse acompanhamento nessa mutação de tendência de consumo, eu acho muito importante. Hoje, por exemplo, a gente tem 3 grandes movimentos, né, de consumo, que quem mexe com queijo, ou quem mexe com alimento tem que estar atento. O primeiro deles é o chamado grass-fed, é a valorização da vaca que pasta, da vaca feliz. Parece uma bobeira ou não, mas quando você vê uma foto de uma vaca num estábulo lá, com aquele Uber grandão, dando 45 litros de leite, a vaca vai andando até com a perna meio aberta, é muito legal tecnicamente, produtividade, etc., mas para o consumidor final ele fala que aquela vaca está sendo induzida a produzir muito leite, etc. Ele quer ver uma vaca solta, de preferência namorando um touro, né? Que ainda tem essa vertente hoje, por incrível que pareça, na Suíça mesmo, No Love No Cheese, são 2 suíços que vendem queijo somente de vacas que não são inseminadas. Então, crescendo esse mercado. Então, a valorização do bem-estar animal é o clean label, né? Felizmente, o queijo, naturalmente, é um produto clean label, né? Isso ajuda a vender queijo, né? É leite, sal e coalho, né? A fermentação você pode induzir ou não, se for usar um corante de origem natural, vegetal, etc. Então, um produto que é essencialmente de rótulo limpo, sem aditivos. O grande lance é a fermentação que conserva, e isso ajuda muito comercialmente o queijo na propulsão de mercado, de consumo, de penetrar na mesa do consumidor. E um terceiro, que eu acho que é mais importante ainda, é a valorização do local, né? É o que a gente chama de Small is Beautiful, que foi o movimento que fez as cervejarias artesanais explodirem
nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e a valorização do artesanal, do que é local, de que tem uma história menor. É como se fosse um não a um super industrial. Teoricamente, o consumidor comum imagina que uma grande indústria polua, fumaça, etc. A gente sabe que não é assim. Na realidade, as grandes indústrias hoje, elas proporcionalmente até têm tratamentos muito eficazes em suas estações de tratamento, mas isso passado para o consumidor, né, essa humanização do produto, ela é muito importante, é uma tendência muito forte, né? Então, os fermentos, né, que é a alma do negócio, né, os grandes mestres que eu tive hoje estão nesse mundo dos fermentos, né, Búcio, Alberto, Joca, né, que foram professores da área de queijo meu, né, a indústria de fermentos percebeu a necessidade de ter mestres da Cândido Toches vendendo a parte mais cara do queijo, que são gramas que custam muito dinheiro, e não são muitas empresas no mundo que fazem, 6 na Europa, uma nos Estados Unidos, outra na Austrália, né? É um oligopólio, né? Não produzimos ainda culturas lácteas aqui na América Latina de forma comercial, então acaba que esses grandes técnicos e mestres hoje, depois do Eduardo Pérez, o Ratinho, né? Está por aí, grandes técnicos, sempre eu recebo visita de técnicos de laticínios que estão ligados a essa área dos fermentos, que é a essência do queijo, né? De divisão básica aí que eu falo normalmente dos mesófilos e termófilos e dos héteros e do homofermentativo, que fazem toda essa diversidade sensorial do produto final, né? As coagulações, ainda a enzimática domina, claro, e não vai ter como mudar isso, que é um perfil, mas você tem os queijos de cabra, por exemplo, que são essencialmente de coagulação lática, tem o cottage, que é um produto que caiu no gosto, aí está crescendo no mercado brasileiro como sendo um queijo de baixo valor calórico, feito à base de leite desnatado, tem o dressing lá, mas uma cultura que produz muito sabor nesse primeiro momento e é muito interessante, e que cresce bastante. Dentro do processo não tem muito mistério e, ao mesmo tempo, todo o mistério do mundo, né? Eu sempre apresento esses 5 fatores de interferência de definição de umidade de queijo, né? Comprimir as apostilas da Cândido Toches e tentar simplificar para uma linguagem mais tranquila, mas a gente sabe que na definição não é só o tamanho do grão, é a hora de cortar, a dureza da massa, mas efetivamente o tamanho dele vai definir a retenção de soro dentro do grão e a umidade do produto, né? Mais seco o queijo, menor o grão. Os tempos de mexedura, né, que a cinerese está acontecendo, a cinérese, lá, a contração do grão, que o queijo está vivo a partir do momento que você pasteuriza e usa fermento, ou a partir do momento que você começa a fazer ele com leite cru, né? Então, a própria acidificação que vai acontecendo junto com temperatura e ação mecânica, você tem uma intensidade maior ou menor de dessoragem, o cozimento, que também tem efeito não só de sabor, de textura, mas tem um efeito importante de umidade, né? O processo de acidificação, que para mim é a alma de todo o queijo, né? Ali a gente fala só em termos de abaixamento de pH e contração de soro, mas você tem contração do grão para a expulsão de soro, mas efetivamente você tem muito mais que acontece na acidez pelas cepas de bactéria, por se é galactose positiva, né? Quando você vai falar de uma mussarela, se ela vai produzir brown ou não na hora de assar, é uma coisa que você tem que estar sempre atento, mas de uma forma geral, a prensagem, por exemplo, que compacta os grãos dentro da forma e da formato, né? A gente até, são coisas que a gente aprende na prática. Você vai visitar uma fábrica de parmigiano reggiano que não é prensado, né? Só pela acidificação, basicamente você compacta a massa, e a gente sempre tem na cabeça que prensar, que faz sair soro. Na realidade, prensar, você compacta a massa somente, a umidade de dentro do grão, a prensagem não tira, né? Ela sai nos tratamentos anteriores, né? Enfim, e a ultrafiltração, que não podemos esquecer, está presente no mercado hoje, produz um rendimento espetacular, né? O negócio tem que ser lucrativo, então, lógico, está restrito a menos empresas o processo de ultrafiltração, porque tem o custo do investimento, não só do equipamento, mas da manutenção das membranas, mas você tem um nível de rendimento espetacular, e isso em queijo, requeijão, né, queijos frescos, etc., o que você tem, e tem a ultrafiltração hoje aplicada enormemente na concentração de soro e valorização desse coproduto, né? Não é mais subproduto, um coproduto da indústria láctea, que você agrega muito valor. Muitos laticínios hoje
aí na casa acima dos 50 mil litros, tem uma receita agregada expressiva dentro do soro e que normalmente faz permitir reinvestimentos, depende de como a pessoa administra a forma de distribuição dos resultados dos segmentos dentro da indústria láctea. A salga ainda existe os 4 modos, lógico que a salmoura é o método mais usado, né? Os queijos artesanais, o Minas Frescal, nem todo mundo usa salmoura, até salga em massa hoje, em alguns casos, quando se não aproveita o soro para outro fim, mas é mais artesanal. A salmoura ainda é o sistema mais eficiente, padronizado e econômico de salga, né? Existe uma tendência natural de diminuição de teor de sódio, desde o pãozinho, né, de sal lá, o sódio virou o grande vilão, e agora pela 429, né, tem até que ser mencionado em alguns produtos que não tem regulamento técnico. Então, a diminuição do teor de sódio, isso muda um pouquinho o paladar das pessoas também. Você pega a região Nordeste hoje mesmo, onde você tem tradicionalmente produtos com um pouco mais de sal, ele é muito mais concentrado no interior do que próximo das capitais. As capitais já demandam para o queijo do reino que tire um pouquinho do sal, que era uma coisa que antigamente era uma tendência de produção de itens para essa região do Brasil, pela regionalização, que fossem produtos mais salgados, porque as pessoas foram habituadas, desde de jovem, a consumir os produtos com um pouco mais de sal, que era um temperinho a mais, uma forma de ajudar a conservar também os produtos na essência da casa de cada um. E a grande diferença é que é a maturação, né? A maturação é a parte, eu julgo, extremamente importante, porque tudo nas etapas de fabricação do queijo é importante, mas você termina em 24 horas essa primeira fase, né? 42, no máximo num parmesão, tu vai lá, 25 dias, um parmesão de 40 quilos, um parmigiano, um grana grande, mas normalmente você tem uma fase inicial e esse cuidado posterior, né, que é cura ou maturação, cura é cuidado, né? O curador é um cuidador, então você cuidar do queijo depois, dentro de condições ideais, para que ele desenvolva as outras características sensoriais, é muito importante. Então, esse conceito básico, eu sempre falo que começou a maturar para os que têm medo de lactose. Você tem uma redução drástica, realmente, da quantidade de lactose, maiorias abaixo de 800 ppm, né, e depois de 180 dias, abaixo de 100 ppm, são naturalmente zero lactose, a maioria dos queijos, efetivamente, né? E a proteólise e lipólise, que é definido lá atrás, ou pela característica da fermentação natural, ou pelo fermento que você utilizou, né? Sensorialmente, eu gosto muito de avaliar, né, a proteólise, aroma, sabor e consistência, a lipólise, odor e sabor, odor e cor, essencialmente, né? Lembrar sempre que o aroma, para mim, é sempre o cheiro da boca, né? Hoje eu convivo muito no mundo do vinho, e os aromas vêm muito pelo nariz, né, que é uma forma, né, a cavidade buco-nasal é interligada, né, mas efetivamente quando você participa do concurso de queijo, eu tenho essa honra também de estar sempre convidado aí pelo professor Fernando e pela equipe aí, a organizadora do concurso. Eu sou juiz já há mais de uma década, e você aprende sempre aí com os outros juízes, essa troca é muito importante. Eu fiquei realmente, né, voltando, muito feliz por esse convite de poder participar hoje, porque é uma forma também de você interagir com as pessoas. Eu assisti diversos episódios anteriores e achei muito legal. Falei, poxa, muito legal poder fazer isso e manter vivo de uma forma tecnológica exequível hoje, de todo mundo poder dedicar 2 horas, 1h30 do dia, numa sexta-feira, para poder fazer essa reciclagem e esse bate-papo, né? A lipólise, então, de odor e cor, né, excluindo os produtos que não têm caroteno, né, cabra e búfala, praticamente não, zerados, né, então você tem, ao longo de toda a maturação, não vai haver o amarelamento da massa natural, ovelha, alguns traços, né, mas ainda fica bem claro, um amarelo muito palhinha e um pecorino de 6 meses, né, ao contrário de qualquer queijo de leite de vaca. Muito embora a gente sabe que a alimentação, quando você não tem, hoje você tem uma tendência grande dos animais confinados, né? E os animais confinados, como não come pastagem, né? Tendência grande, que eu digo o seguinte: os produtores estão crescendo o volume e partindo para o uso de confinamento ou de uso de alimentação fenada ou silagem. Se você faz isso, diminui muito a presença de caroteno no leite e, consequentemente, os queijos ficam mais brancos, né? É o caso da Itália, que sofre isso hoje. Você pega uma panna
o creme fresco italiano é branco, burro, a manteiga italiana é branca, eles não conseguem vender no Brasil. Né? O Brasil conseguiu diminuir a cor amarela dos produtos, imaginando para o consumidor que ele tenha menos gordura, mas ainda não chegou no branco, né? Felizmente, por um lado. E a síntese de compostos aromáticos, a produção de oleaduras, acetatos, aldeídos, que fazem parte de todo o processo e a complexidade da maturação, né? O ambiente onde você tem que cuidar é um ambiente fresco e úmido, né? Essa umidade não muito alta para não dar muito fungo e muito trabalho na manutenção, e não muito baixa para não trincar, ressecar a casca ou perder dinheiro, que é um efeito muito importante de avaliação dessa característica da maturação. E, bom, os tipos de casca que se forma, sem casca, mofada, seca, lavada, pintada, casca com película. Separei as 6 principais aqui, tem algumas imagens, né? Aí eu coloquei à esquerda um queijo feta, que é de origem grega, normalmente leite de ovelha, com oleaduras mecânicas, bem salgado. Esse queijo é importantíssimo, né? Mostra, depois a gente vai falar do slide de consumo de queijo, ele que faz o grego ser o maior consumidor per capita de queijo do mundo, é um hábito alimentar do grego da salada com feta, né? Na esquerda aqui um queijo mussarela, um queijo prato mais jovem, né? O queijo de casca mofada, a gente vê bem a diferença do brie e do camembert, né? O camembert normalmente formas menores, um pouco mais ácido, você vê um noyau blanche lá, que o francês chama, essa parte mais branca, durinha no meio do queijo, Penicillium camembert album, que produz um índice de proteólise mais forte, o queijo tende a ter mais cremosidade, mais liberação de amoníaco sensorial, vamos falar um pouquinho disso na degustação, enquanto o brie, a forma maior, o Penicillium cândido atua de uma forma um pouco, menos ácido essencialmente a massa, né? Você vê até algumas oleaduras mecânicas aí nesse corte dessa cunha de brie, e produz uma untuosidade, um sabor um pouco menos potente e menos amoniacal também, que muda um pouquinho na hora de harmonizar com geleia, com vinho, com cerveja, etc. Os queijos de casca dura ou casca seca, aí tem um grana, um montanhês à esquerda e o icônico parmigiano reggiano, com a textura marmorizada da massa, com cristais de tirosina, que é muito importante, formados aí nos queijos de massa dura depois de 6 meses, nos bons queijos de massa dura depois de 6 meses. Né? O queijo de casca lavada, o gruyère suíço, que é o pai deles, né? Muita gente lava queijo, coloca corante de urucum para ficar laranjadinho, mas o laranja vem mesmo do crescimento do Brevibacterium linens, que é espetacular, né? Esse gruyère suíço, por exemplo, é um gruyère suíço AOP, para mim está entre os queijos mais saborosos do mundo, né? Está com certeza na minha lista top 5 sempre. E diferente do gruyère que a gente no Brasil faz, que é um gruyère que deriva da tecnologia francesa, né? E que tem oleadura, né? Na realidade é mais um emmental, mas o gruyère francês tem oleadura, o gruyère original suíço é um queijo de textura cega, casca lavada, crescimento de línen, sabor amendoado, 6 meses de maturação, espetacular, né? E à esquerda o raclette, aí pronto para o prato, aí no caso o raclette queijo, né? Que também é um queijo de casca lavada com um línens um pouco menos intenso na casca. Os queijos de casca pintada, a gente teve o fim da fucsina, o início do uso do carmim de cochonilha, que é importante na ponta, né? A gente tem muitos clientes que não quer, tira a casca, é corante, né? O uso do carmim de cochonilha, além de ajudar na decoração, na preparação dos pratos ou dos sanduíches, né? Quando o cliente não pede para tirar, ele permite essa naturalidade do queijo, seja o reino, o prato bola, ou o Golda Nacional, que costuma ter também essa pigmentação na casca, né, de não, efetivamente, não, isso é fucsina com parafina, né, a gente teve essas mudanças tecnológicas ao longo do tempo, e também se aproximaram um pouco mais do que o consumidor quer. Muito embora hoje exista, né, a gente tem até, nesse mercado que eu dou consultoria, uma demanda por produtos para sanduíche já sem o corante, né, desfigura um pouquinho o queijo, mas é para facilitar a operação de produzir sanduíche uma escala um pouco maior, né? E os queijos com película, que os holandeses aí um fabricante grande, né, a Friesland Campina, da Kroon, que tem essa característica dessa película que protege, é rótulo, é bonita, conserva muito bem o queijo, não deixa dar fungo e tal, né, mas a maturação já aconteceu antes, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas, né, eles fazem todo o processo de cura
básico da fermentação, tanto interna da massa quanto da casca, para depois fazer essa neutralização com a aplicação da película, que é muito bonita no aspecto de apresentação, né? Nós sempre lembrar que o brasileiro, nós temos esse paladar ainda infantil, né? A gente gosta de café com açúcar, não eu, mas eu digo o seguinte, é um hábito nosso brasileiro, o café com açúcar, o suco com açúcar e o queijo mais suave, adocicado, né? Normalmente a fermentação propilônica ou diversas floras aromáticas propiciam isso, além do aspecto visual, né? Da textura aberta, que é muito bonito aos olhos. Então, né, os próprios holandeses que a gente viu antes aí, criaram um queijo, todos os queijos têm 1.600, 1.200 anos, aí você tem um Maasdam, que é um icônico queijo vendido no mercado brasileiro hoje, com olhadura, que vem da Holanda, e nada mais é porque a cidade de Maasdam, lá na Holanda, que passou a usar propiônico, né, suíço, PBS lá suíço, numa massa de Gouda, né, porque eles queriam ampliar exatamente o consumo de queijo mundo afora, e o Brasil é um dos exemplos que eles têm de crescimento grande da massa, e o Gouda nacional, inclusive, já tem olhadura, porque nós já criamos esse hábito aqui no Brasil, né? O Gouda holandês normalmente é um queijo muito mais de textura fechada, untuosa, do que com olhadura. Aqui a gente já teve essa, até pelo início de produção de queijo com leite cru, injeção de vapor, sul de Minas, aquela região que tem naturalmente uma flora extremamente rica, né? E essa entrada de água com os injetores de vapor que aumentava a elasticidade da massa, você produzia condições ideais de fazer queijos maturados com molhadura, como tem até hoje, né? E é bastante interessante isso, esse conceito das olhaduras, que vão muito bem com vinhos aí mais leves, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Aos queijos azuis, que quando você fala em queijo azul hoje no Brasil, gorgonzola, não pode usar mais o nome, enfim, tem todas as partes, né? O Roquefort está fazendo 100 anos, né, da requerimento de DOP, agora em 2023, é icônico para isso. Isso aí é uma imagem de um gorgonzola com um vinho licoroso, né, que faz parte da harmonização que a gente vai falar já daqui a pouco, né? Então, esse lance todo, né, eu estou fazendo esse revival aí para todo mundo que conhece isso daí como ninguém, o pessoal, a maioria da plateia que está participando, mas é sempre bom lembrar, né, porque a gente fala, tem isso daí, né, que vale a pena lembrar. O meu papel o tempo todo, quando eu faço divulgação, é estimular consumo de queijo e quebrar um pouco esse estigma de que queijo é caro, né? 1 quilo de queijo, a gente tem a concorrência da carne, eu como os dois, tá? Tanto queijo quanto churrasco, gosto, mas realmente o queijo, a gente é o país do churrasco e não tem carne, você vai em qualquer, né, vai numa casa simples, uma favela lá, uma comunidade, e o churrasco rolando, difícil ter queijo, e as pessoas não fazem a conta que a carne fresca tem 70%, 75% de umidade, você compra 1 quilo, leva 250 gramas de matéria seca, se você comprar queijo, você leva 550 gramas de matéria seca. Então, em matéria seca útil, 1 quilo de queijo já equivale a 1,8 kg de carne, né? O espectro nutricional, lógico, tem a importância da carne, mas do queijo é quase infinito, né? Então, os europeus já percebem, fazem mais essa conta, lógico, a carne lá também é mais cara, mas esse lance do queijo realmente tem um espectro nutricional muito mais importante, pungente, aberto, amplo e concentrado, né? Você não pode querer comparar com a carne, é só uma questão mesmo de introduzir no consumo. O consumo per capita do Brasil, eu estava lendo uma apostila da Candutosh minha de queijo, e tem uma página lá que falava do consumo de queijo na década de 70, 1,5 kg por pessoa ano, né? Quando eu saí da Candutosh, 87, 88, estava na faixa de 1,8 a 2 quilos. Em 2003 estava em 3,2 quilos, a BIC tinha colocado, no trabalho do Ministério. Em 2015, 14, estava na faixa de 5 quilos. Ou seja, você vai notando uma curva crescente num país de 200 milhões de habitantes. O que acontece? Os grandes players mundial de queijo falaram, vamos para lá, potencial enorme de crescimento, né? 200 milhões de pessoas triplicando o consumo per capita em 3 décadas, que a Europa já consome acima de 20 quilos há muito tempo, só que é estável e a população às vezes até diminui, né? Aí ele vê 200 milhões de brasileiros com possibilidade de crescimento de consumo, né? Essa prospecção foi feita pelo Canadian Group,
para 2020, 2022, na verdade 2020, né, estaria próximo de 8,6, o consumo geral pela amplitude, né, teve pandemia, teve uma série de coisas no meio, mas efetivamente o queijo passou a participar enormemente, né, houve um consumo, um crescimento de 60% em 6, 8 anos. Então você vê grandes grupos, Lactalis hoje dominando aí o cenário do leite no Brasil, a Granarolo comprando lá a distribuidora, a Iema em São Paulo, você tem a EMI com a Porto Alegre, os grandes grupos de queijos europeus começaram a ver no Brasil, lá é o canal, tem possibilidade de produção de leite, tem possibilidade de produção de leite com vaca feliz, tem povo que pode passar a gostar mais ainda de queijo e ampliar o consumo per capita, o que a gente não vai ter na Europa, né? Em suma, avaliando de uma forma bem, né, simplória, né, que não é bem assim, tem muito mais coisa envolvida, né, câmbio, etc., mas que propiciou essa entrada desses grandes grupos, que veio fortalecer também o mercado de lácteos de uma forma geral. Porque o consumo de queijo não está diretamente associado ao poder aquisitivo, né? O poder aquisitivo, lógico, determina qualquer coisa em termos de consumo, mas é muito mais associado ao hábito alimentar, né? Eu cito o caso da Grécia, né, que é o país dos 26 lá da União Europeia, que talvez tenha menor renda per capita e é o maior consumidor per capita de queijo, né? É um hábito alimentar de um queijo fresco, do feta, do tzatziki, das pastas dessoradas, ácidas, consumidas no patê, no café da manhã. O almoço é composto sempre de uma salada com queijo feta, como se fosse um arroz com feijão. Então você tem um consumo na casa dos 27 quilos por pessoa ano, que é o maior consumo per capita, e não é, sei lá, dos Estados Unidos ou da Suíça, que tem consumos aí próximos, altos também, mas que não chegam a esse, apesar do poder aquisitivo e a renda média per capita alta. Então tem muito mais a ver com o hábito alimentar, que é o que a gente estimula o tempo todo, né? A história do queijo amarelo, da gordura seca, eu sempre falo sobre isso, da gordura no extrato seco, que é o importante, né? Essa história de queijo branco pode, queijo amarelo não, é uma coisa, né, que quebrou muito esse mercado do queijo maturado, e é uma coisa de tradução, né? Você pega todos os artigos lá dos Estados Unidos, americanos, né? A gente tenta copiar os caras que não se alimentam muito bem para alimentar, né? Não é uma crítica construtiva, nada pejorativo, mas, né, white cheese, cream cheese e yellow cheese. Aí o white cheese pode em tudo, porque cota de lá, cotagem, né, feito com leite magro, desnatado, e tem 2% de gordura, concordo, tem mesmo, né? Aí para aqui virou que o queijo branco, fresco, não tem nada, e na realidade o teor de gordura no extrato seco de um frescal, ou de Minas padrão, ou de um parmesão é até menor, às vezes, porque está concentrado o extrato seco e o teor é até menor, né? Existem estudos, inclusive, com adultos, né, de 50 anos, com 200 gramas de consumo de queijo fresco no de jejum, contra 90 gramas de queijo parmesão. Então, efetivamente, você come 36 gramas de gordura, deixando livre o consumo branco, e o outro você come menos de 30. Então, está na quantidade, está no hábito, mas mesmo assim as indústrias começaram a clarear a manteiga, tirar corante de queijo prato, tirar corante de queijos para parecer, para a pessoa comer uma fatia a mais, né? Você vai nos foods, hoje, o Subway, os queijos processados ficaram mais clarinhos, para a pessoa botar uma fatia a mais, etc. Bom, a lactose, que eu sempre defendo, né? Queria até criar essa logomarca aí, velho, do jacarezinho da Lacoste, a vaquinha da lactose, para botar na camisa de todo mundo e ficar chique, porque é o açúcar do leite materno, é o açúcar do leite, é o substrato da fermentação, que faz tão bem para o queijo, tão bem para os iogurtes, para os fermentados em geral. Açúcar super nobre, né? O conceito básico aí da intolerância. Lógico, a gente é o país da soja, né? Eu vi um estudo muito interessante sobre a era Adesis Solis, como influenciou no público feminino, que tinha propaganda forte, consumia bastante, e parou de consumir leite durante um período, e o reflexo disso, uma década depois, de muitas mulheres entre 35 e 50 anos com intolerância à lactose acima da média mundial. Hábito de consumo, leite, parou de consumir, naturalmente, seu organismo fala assim, vou parar de produzir a lactase, não estou precisando. Aí você vai lá, vai numa fazenda, toma 2 copadas de leite, meu amigo, já era. Né, passa a virar um intolerante. Então, existe a intolerância, tem que tomar cuidado, mas é meio pesado, às vezes, a crítica em cima da lactose. O glúten, felizmente, a gente não tem, né, nunca nos queijos. Né? A celíase é uma doença importante, realmente, de descoberta, e por isso é importante estar mencionado.
e agora a nova crescimento aí da a beta-caseína alfa-S1, presente na maioria dos leites de vaca, e tem um fator alergênico também associado. Muito aquela história da criança que tinha alergia ao leite, saía do leite materno e ia para o leite de vaca, mandava tomar leite de cabra porque não tinha lactose. Isso, é um negócio louco que você ouve até hoje, né? E efetivamente, com certeza, é uma, né, alergia inicial à alfa-S1 caseína, que já acontecia, e muita gente até hoje, eu palestro às vezes para grupo de pediatras, que ainda tem isso na cabeça, que o leite de cabra não tem lactose, que o leite de ovelha não tem lactose, todos têm lactose, né? O que você pode ter normalmente para público infantil, né? Efetivamente, essa intolerância à lactose infantil, né, só se eu for parente de Papai Noel, aprendi isso com Paulo Henrique Fonseca, que é lá onde tem naturalmente alguns casos dessa intolerância em crianças. Muito bem, o uso culinário, aí entra aí o professor Tenquini, que é assim, mestre cuca na história e é realmente o grande aliado para vender queijo, né? O queijo mais consumido no mundo é a mussarela, por causa da pizza, né? Então você tem salada, molho, gratinado, soufflé, cakes, etc., que são grandes. Hoje eu trabalho muito com receitas de produção de queijo, nessa rede de lojas que eu trabalho, que é o que faz vender queijo e você criar momentos de consumo em diversas ocasiões, fazer um sanduíche, queijo, um molho, e às vezes a pessoa não sabe nem o que faz como queijo, principalmente quando ele é um pouco mais sofisticado, fora da média, e as pessoas hoje desenvolveram, né, sobretudo a pandemia aumentou muito isso, esse lado gastronômico, todo mundo dentro de casa, você ligava a televisão, 42 programas de culinária, né, e 18 novelas. Então, tinha muito mais programa de culinária que novela durante a pandemia, mas não é esse movimento grande desses chefes. Lógico que eu sou sempre defensor de que não existe prato ruim, existe prato com pouco queijo, né? Então, você tem uma salada com queijo de cabra, por exemplo, que eu fazia quando eu trabalhei na queijaria escola, né? Uma salada com molezão de cabra e legumes. A burrata hoje, ninguém conhecia a burrata, né? Um queijo recente também, mas hoje virou uma iguaria, né? E as pessoas ainda associam muito a um produto super leve. Na realidade, é creme de leite com filete de massa fermentado com massa com fermento aromático, é um queijo que tem uma história, né? Pegar uma mussarela e envolver num creme, né? Eu trabalho com burrata hoje, a gente produz quase 5.000 burratas por dia, e é um queijo impressionante no mundo, né? Eu tive a oportunidade de estar na Cial agora em outubro do ano passado, né? Em Paris, que tem as coisas muito voltadas para queijos franceses, todo cardápio tinha a possibilidade da entrada da burrata que vinha da Itália, né? E algumas fábricas já produzindo, até tinha uma fábrica de demonstração de produção de burrata num bairrozinho lá de Paris, que eu fiquei impressionado. O francês, como orgulhoso dos queijos franceses, se rendeu a um queijo fresco cremoso que tem o sugo, né, do desfiado da mussarela junto com creme. É realmente espetacular o queijo, uma iguaria bem interessante, mas para dividir com mais pessoas. É um queijo realmente que tem uma teor de gordura aí, né, double crème. Se a gente for usar a legislação brasileira, é extra gordo. Quem compra um negócio desse? Ninguém, né? Então, sanduíches, né? Aí você tem os pratos, você pega uma couve-flor aí com brócolis, gratina um queijo, bota o nome em francês, fleur gratinée au fromage, fica chique. Mas é chique, saboroso e saudável, né? Eu vou muito por esse lado, né? As focaccias, né? As brusquetas, a pizza, que é o grande associado. Vai chegando a hora do almoço, fica mostrando essas fotos, é bom, né? Mas a área de sobremesa, a gente tem, queijo Minas, goiabada, Romeu e Julieta, o símbolo 01 de Minas Gerais e do Brasil, de uma sobremesa que dá certo, fácil, combina, e qualquer um pode fazer em casa a hora que quiser. Mas você tem o tiramisu, você tem os cheesecake aí, usando os cream cheese, o mascarpone, que são queijos que estão aparecendo, e o brasileiro passou a vivenciar muito isso, do que vivia há 30, 40 anos atrás, quando eu, por exemplo, não sei se eu morava em Santana do Deserto, não tinha muito acesso a toda essa gastronomia que a gente tem. Né, o fondue, que, por incrível que pareça, é um prato na Suíça nacional muito consumido, mas os números do Rio de Janeiro, que eu tenho acesso lá por causa de trabalhar nesse mercado, são impressionantes. Lógico que na Suíça o fondue é um prato de reunião familiar do inverno, ali de final de ano, né? Que é o inverno lá. E no Brasil são sempre 2 tacinhas, que é um prato muito mais associado ao romantismo, mas que na região, eu moro aqui em Friburgo, por exemplo, região serrana, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, qualquer região serrana, São Paulo,
Rótula, Penedo, aqui no sul do estado, é uma tonelagem expressiva, né? Só para vocês terem uma ideia, eu posso dar esse número, dentro da categoria de queijos especiais, que hoje são 132 tipos na rede Zona Sul, o Fondue é um deles, e o Fondue sozinho representa 6% da tonelagem de venda e vende só 2 meses no ano. Vocês verem o tamanho da expressividade desse prato, né? O raclette, que na Europa está muito difundido, tem muita confiança nesse produto, né? Trabalho, inclusive, produzindo isso em uma das fábricas, crescendo bastante, né? Tem, lógico, a internet, o Instagram, aqueles hambúrguer, aquelas coisas instagramáveis de raclette, né? Que é raspar o queijo. Raclette vem, na realidade, do verbo racler em francês, embora seja um prato suíço. E o buffet de queijo, que a gente já está chegando na parte que a gente vai falar agora, que é a forma que a gente estimula as pessoas a comerem queijo toda hora. Então, o consumo per capita varia de 70 a 250. Eu estava comentando agora, falando ontem desse Expo Food, eu prestei uma consultoria lá para o pessoal do Quiniel, que é o sindicato da indústria francesa, que estava fazendo uma difusão de queijos franceses, divulgação lá durante esse evento. E tinha o cálculo por pessoa, né? Quando você tem uma coisa em pé, né, en passant, que vai degustar, provar, 50 a 70 gramas. Depois você vai, como entrada, ou como aperitivo, junto com outros, vai de 70 a 120. Quando é entrada do prato principal, 150. E quando é prato principal, 250 gramas por pessoa. E não passa disso, né? A gente está acostumado a fazer eventos aí para pessoas grandes, para festas maiores, né, em clubes, para 1.000 pessoas, e 250 quilos de queijo. Aquela história, se você fizesse um churrasco, tinha que ser meia tonelada, porque a água da carne está na proporção 1,8 para a umidade do queijo. Então, a saciedade acontece com uma gramatura muito menor. Escolher, no mínimo, 4 tipos de queijo, faz o mínimo de um plateau de fromage francês, que se fala, né, de você mesclar um pouco um queijo cremoso, um queijo com olhadura, um queijo mofado e um queijo de massa dura. Pelo menos isso, para você criar essa diversidade de sensorial, visual do produto. Corta em prancha própria, serve na temperatura de 15 a 25, apresenta sob madeira, que é a etiqueta, né? Vinhos a definir, que será o nosso papo agora, pães e frutas. Pão é o grande parceirão nessa degustação, e frutas, que nós voltamos num país tropical, mas tem algumas coisas que é bom evitar na hora da degustação, que a gente vai comentar também, um patezinho de ricota, um boursin, e você faz uma coisa chique, prática, com baixo custo, né? Você imaginar 100 pessoas, 25 quilos de queijo, a R$100 de média, né? O André está mudo aqui para nós. Fechou o microfone sem querer, hein? É o seu microfone. Se você quiser parar de compartilhar aí para você ver. Isso. Já vi. Voltou. Voltou? Isso. Ótimo. Não sei. Acho que foi eu devo ter encostado sem querer. Tá todo mundo vendo aí, ou você quer que eu boto no F5? É melhor, né? Tenta o F5. Aí. Vamos lá. Voltou. Vou rapidinho aqui agora, pular nosso papo até agora. Que horas são aí, só para poder me situar aqui? 11 horas. Agora está na hora, vamos entrar no queijo aqui. Não, pode me apresentar com calma, até meio-dia tá valendo. Tá valendo? Bom, faz isso não, Salvador, hein? Então, hoje, o grande lance, essa é uma dica de preparação de uma tábua. Daqui a pouco eu vou tirar a apresentação, vou mostrar aqui o que a gente faz hoje, né, como projeto, que é interessante. Então, hoje, por exemplo, lá na Associação Brasileira de Sommelier, a gente tem a formação, né, então 3 níveis de formação, tem o sommelier de atendimento, né, e o sommelier de guarda, o sommelier que realmente faz esse trabalho de sommelier de aconselhamento, harmonização. Eu sou profissional de vinho 3, eu tenho uma carga horária lá de formação já há alguns anos, aí de pelo menos uns 15 anos que a gente faz, que é uma troca impressionante, muito legal, que permitiu aprender muito e começar a vivenciar esse mundo do vinho, que entra num assunto nosso agora, que vai ser uma coisa prática, que não tem desmistificado isso, porque cria-se, às vezes,
tem que ser assim, tem que ter notas assim, assado, termos muito... E, efetivamente, tem que ser uma coisa prazerosa, né? Quando você vai harmonizar queijo e vinho, primeiro escolha uma boa companhia, que 80% está resolvido, né? Uma boa companhia com queijo e vinho, você tenta só não errar na hora de equilibrar o que você está comendo com o que você está bebendo. Então, a regra básica, essa foto mostra bem, né, esquecendo aí as marcas, mas imaginando do vinho mais leve para o vinho mais potente, do queijo mais suave. Eu imaginei sempre o mesmo queijo, num estágio de cura mais avançado, para o queijo mais picante. Então, é crescente, como deve ser, né, que a gente chama de equilíbrio gradativo. E é isso que eu faço aqui. Eu vou mostrar para vocês agora uma tábua de como a gente prepara uma degustação. Você fala, mas como você faz aqui? Eu vou finalizar aqui a apresentação. Então, essa regra aqui, né, de começar com espumantes e tal, com pastinhas, vinhos brancos com queijos mais leves ou queijos adocicados, né? O Chardonnay é uma uva muito utilizada, a Sauvignon Blanc também, mas tem Moscato Diallo, tem Riesling, mas a Chardonnay seria a rainha das uvas brancas para degustar com queijo. Os vinhos tintos tendem aos queijos mais maturados, né? Os vinhos sempre têm taninos, que eles fermentam com a casca, mas deve ser evitada essa madeira em alta concentração, nós vamos falar um pouquinho disso, né? Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Sauvignon, etc. Malbec, tem toda uma gama de vinhos, vamos comentar um pouquinho mais sobre eles na prática agora, e finaliza com vinho licoroso e queijos de fungo azul ou queijos de ovelha cremosos, de longa maturação, proteolizados, como Serra da Estrela, por exemplo. Esse slide aí é um resumo do que a gente recomenda numa degustação, mas eu falando agora na prática, eu acho que vai ser um pouco mais simples de ratificar isso daí, né? Então, efetivamente, o que eu vou fazer com vocês agora é exatamente essa sequência rápida de demonstração e porquê dela, né? Por que a gente começa com meia cura. Se você olhar aí da esquerda para a direita, depois a gente vai usar um creme de brie, aí está até com damasco, que eu vou usar uma outra fruta para mostrar a possibilidade, né? Um queijo de casca lavada, um raclette, e vamos terminar com queijo maturado, montanhês. Hoje, não nos finais, começou assim, né? Você vai visitando alguns locais, essa vivência com queijo italiano, foi a possibilidade ao sul da Itália, ver pequenas vinícolas funcionando muito legal. Falei, caramba, eu vou fazer isso. E esse movimento, né? Eu moro a 1.100 metros de altitude, aqui na realidade a 1.000 metros, na Friburgo-Teresópolis, de onde eu vim desde quando eu me formei da Cândido Toste. Eu virei um friburguense por opção, né? Eu gosto muito do clima daqui, é delicioso realmente. Então eu consegui, em 2002, comprar um sítiozinho, vendi um apartamento e tal, e fui olhando para a cara desse sítio, falei, rapaz, eu tenho que fazer dinheiro aqui, o sítio tinha eucalipto, e com esse mundo do vinho vi essas possibilidades, e aí mais uma vez a Epamig entra na vida da gente, né? O Dr. Murilo Regina, lá na Epamig, no sul de Minas, né? Aperfeiçoou e trouxe para o Brasil, porque na realidade na França já se fazia essa mutação do tempo de poda da uva, que na realidade você só tem uva no sul do Brasil, não é somente por uma questão de temperatura, muito pelo contrário, aqui às vezes é muito mais quente, na região serrana do Rio, ou na Serra da Mantiqueira, por exemplo, muito mais frio, né? Às vezes que algumas regiões do sul onde se produz vinho. O que acontece é a chuva, né? Normalmente o verão do Sudeste ele é chuvoso, que é a época que você tem que colher a uva, e a uva não gosta de chuva. Então você tem a podridão, a putrefação da fruta no cacho, e você não conseguia chegar ao final da fruta madura para produzir o vinho, né? O vinho nada mais do que você tem a uva e o vinagre. A interferência humana permite você pasteurizar o suco e dar um shelf life a ele, né? Uma vida útil para poder se consumir o suco da fruta, ou fermentar de forma controlada todo o processo. Naturalmente, você não lava a uva, não pasteuriza a uva para poder fazer o suco. Lógico, você agrega leveduras ao processo para poder dar um pouco mais de frutado, menos, mais acidez. Enfim, é muito similar ao queijo essa história, que é muito legal. Isso eu fui vivenciando dentro da ABS e achei muito interessante. E além de gostar, sou apaixonado realmente por vinho. E aí, eu vi essa história da Epamig e eu apliquei aqui. Comecei em 2015 no sítio, botando placas solares para poder produzir energia 100% solar. O sítio é realmente 100% solar.
Fiz uma vinícola, queria fazer pequenininha, bem artesanal, né? Tem a legislação brasileira, acabou que eu plantei as uvas, comprei em 2018, né? Já preparei o solo, fiz tudo, plantei aqui numa área alta, com uma boa insolação, angulação. Comecei com a Cabernet Franc, por indicação de um grande mestre lá da ABS, que veio a falecer durante a pandemia, Célio Hauser, ratificado por um expert chamado Dionísio, que eu trabalho com ele com vinhos. Seria uma uva ancestral, com cacho menos denso, mesmo tivesse um pouco mais de umidade, eu conseguiria fazer aqui, e realmente consegui, que é uma vitória muito grande isso, uma coisa que eu comemoro muito todo dia, que foi um investimento que eu fui fazendo aos pouquinhos, com capital próprio, desde 2018, né? Ganhava no queijo e ia trazendo aqui para dentro para colocar no sítio. Logicamente, envolvi a família completo, né? O meu genro hoje, né? Eu vou ser vovô, inclusive, notícia nova. Minha filha está grávida, mais velha, que é a responsável da vinícola, engenheira de produção, tem especialização em alimentos, né? Em segurança alimentar, e se enveredou pelo mundo do vinho, né? Ela é o RT da vinícola, meu genro é o agrônomo do vinhedo, e eu tenho uma filha que faz comunicação, que faz toda a comunicação da vinícola Terras Frias, né? Você está vendo aí na tábua no fundo? Essa é a tábua. Hoje a gente é um projeto enoturístico, a gente tem grupos de visitação aqui aos sábados, amanhã, à tarde, é um agendamento via Instagram, internet, aí WhatsApp, e a gente consegue receber os grupos para conhecer o projeto e conhecer o desafio que a gente tem. Então eu comecei, aquela marca Sambart, na realidade, são esses queijos, vocês estão vendo na tábua, é uma evolução de sabor sensorial e textura diferente para poder harmonizar com os vinhos que a gente produz hoje aqui na vinícola. A gente tem 3 castas de uva, a Chardonnay, a Pinot Noir e a Cabernet Franc. Então, o Chardonnay é o vinho branco, o da esquerda, né? O Rosé, a gente faz um corte de Cabernet Franc com Pinot Noir, com 50 minutos de permanência com a casca, né? Porque, na realidade, a cor, todo o suco que sai da uva branca ou tinta é branco, que faz ficar tinto é fermentar ou não com a casca. Então, o rosé, a gente tem um controle mais interessante aí de tempo para poder ficar esse rosé aí bem leve, bem Provence, e os 2 tintos que a gente harmoniza com queijos mais picantes. Aí é o nosso vinhedo de Cabernet Franc, Vinícola Terras Frias é a nossa vinícola, e André Guedes Expert. Eu ganhei esse nome, é chique, né? Mas é lá do trabalho que eu tenho, né? Que é um expert em queijos e frios, na realidade. Eu também me especializei um pouco, fiz alguns cursos na Itália, no Senai, de embutidos, para poder passar para as pessoas que vendem dentro do supermercado essa categoria queijos e frios. Bom, estão todos convidados aí a conhecer um dia um projeto bem legal aqui na Serra Friburgo, Teresópolis, quilômetro... É próximo da queijaria, eu trabalhei aqui na queijaria 25 anos, e quando eu saí para continuar com as consultorias, e me enveredei no vidro, nesse mundo do vinho, que é espetacular. Estou realmente apaixonado aí pelo negócio, mas não abandonei o queijo, estou construindo 2 caves de afinagem aqui, 2 câmaras de maturação, para eu exatamente fazer a maturação do queijo junto com... Aqui, eu vou comprar as massas já dos queijos com a fermentação que eu quero fresco, e vou finalizar a cura em diversos estágios aqui para combinar com os vinhos que a gente produz. Então, a vinícola é hoje o xodozinho da minha vida. Na realidade, eu vivo aqui sexta, sábado e domingo, né? Sexta eu divido entre a Larisol Sambart e a vinícola. Sábado e domingo eu estou sempre aqui tocando esse projeto, né? Que é aquilo que eu falei. Durante a semana eu estou fazendo queijo na Vitalarte, estou trabalhando no Rio, e é bem interessante vivenciar assim, meio que full time, full days, né? Full week, esse processo que dá muito prazer. Mas o envolvimento da minha família é muito grande para poder tocar, porque eu não fico aqui direto, logicamente, né? Tem que ganhar o dinheiro lá fora, ainda que ainda está em fase de investimento. Mas é um projeto pequeno, uma vinícola para processar, né? Aí eu estou de essa roupinha de vinhateiro aí, né? Terras Frias da vinícola, tem os tanques, a gente tem 8 tanques de fermentação, prensa, enfim, a gente faz tudo em inox, né? A gente obteve a licença do MAPA direitinho, cansativo, o negócio não é simples. Eu achei que fosse tipo cerveja artesanal, um pouco chama e tal, e faz, mas na hora H é diferente a história, né? Coloquei piso com epóxi, fiz legal, fiz um projeto pequeno, são 203 metros, mas onde a gente consegue produzir até 10 mil garrafas por ano,
Uma parte das uvas já é toda minha. Esse ano vamos ter 100% Cabernet Franc produzido aqui, mas para poder startar o projeto no ano anterior, eu trouxe uvas refrigeradas de Bento Gonçalves, selecionadas por um enólogo. Lógico, eu tenho um enólogo que acompanha os momentos cruciais do processo. Eu não sou louco, eu não sou um queijeiro que virei um enólogo, né? Eu faço indicações, conheço o processo já, mas não para poder dar a garantia da qualidade que o vinho tem que ter, que tem um segredo, igual o queijeiro tem para o queijo, o enólogo tem para o vinho, né? Então é isso. Eu vou tirar agora da apresentação e eu vou mostrar aqui uma sequência de degustação e o porquê dela. Daí a gente vai falar o que é. Eu vou usar a harmonização por equilíbrio, né? E essa harmonização por equilíbrio gradativo é a forma mais fácil de entender e que funciona melhor. E mais fácil de poder explicar. Então, aqui eu tenho os queijos, né? Na realidade, eu vou ter que mostrar aqui porque eu estou na câmera ao contrário, né? Ele começa aqui com o Minas Meia Cura, que é um queijo de 25 dias de maturação, feito lá nesse laticínio, né, na Larisol. Para a gente, uma cultura tem metade mesofílico, metade termofílico. Na verdade, tem um blend de 4 bactérias, Lactis, Cremonos, Termófilos e bulgáricos, com bastante termófilos. Enfim, ele produz uma maciez. É um queijo feito com leite pasteurizado, mas que a gente vai ver que aqui que entraria os queijos artesanais mineiros básicos, aí sem longa maturação. E depois a gente vai ter um pão, que eu produzo aqui no sítio, pão de fermentação natural. Também a gente tem uma funcionária da vinícola formada em gastronomia, a Bruna, que faz o pão, que é espetacular, que a gente usa nas nossas degustações, com um creme de queijo brie. É uma receita para o Zona Sul, para a rede Zona Sul. É 60% brie isigny, 40% é uma massa fundida, como se fosse um requeijão culinário, que permite vender essa pasta lá na loja em barquinhos, né? E é uma pasta vendida realmente em tonelagens interessantes. O brasileiro se amarra em creme de brie, né? Ele é mais leve que o próprio queijo, mas tem a essência do queijo brie francês. E a gente usa aqui em cima, eu vou usar uma geleia de morango. O morango é produzido aqui no sítio, a geleia também é feita aqui. É aquele lance de você contar a história para quem visita. Quando você tem um projeto de enoturismo, isso que eu falei lá no início, que é uma tendência forte do small is beautiful, a pessoa vem aqui para tomar vinho, comer queijo e tal, legal, mas quer saber um pouco da tua história, das suas dores, como é que você sofreu, E isso do enoturismo aí, o Tenkini que fez esse MBA aí, eu também tive essa oportunidade de fazer um pela Cândido Mendes, né? A Cândido, tem sempre uma Cândido na minha vida, e eu fiz um MBA muito importante em turismo, e esse lance de contar a história, a gente conta bem aqui com a presença familiar no final de semana. Depois a gente tem um raclette de casca lavada, morge presente na casca, e no final um montanhês, né, aqui com corte marmorizado já, que é bem a característica de um queijo maturado. Ele ainda não tem cristais de tirosina, é um queijo de 120 dias de maturação. Então você começa de um queijo mais leve para um queijo mais suave, vamos dizer assim, em termos de persistência na boca, de acidez, ou de proteólise, muito pouca para um queijo meia cura. E esses queijos vão muito bem com vinhos brancos. Aqui eu tenho vinho Chardonnay, produzido. Chardonnay é uma uva da Borgonha, francesa, famosa, é a rainha das uvas brancas. Ele produz um vinho, na realidade, que é branco, mas tem notas esverdeadas. Aqui no vídeo, às vezes não dá para ver, mas sempre o Chardonnay ele não é branco-branco, ele é um branco esverdeado, né? É importante ter uma água, também para provar, pedir para pegar uma aguinha, né? Desculpa aí, eu vou provar um pouquinho do Chardonnay, que tem notas de maçã verde, de chá verde, tem uma untuosidade, a gente mergulha um pouco de carvalho francês em lasca, é um carvalho americano, é uma técnica que eu vi na Lídio Carraro, no Rio Grande do Sul, achei interessante, todos os tanques deles são de inox, e o fato de você passar o vinho para madeira é complicado. Todos os vinhos barricados, você tem dificuldade de harmonizar com queijo, tá? Em via de regra, por mais maturado que o queijo seja, a madeira toma muito conta da boca. Porque tudo isso é um equilíbrio que você tem que ter dentro da boca. Então, por exemplo, você pega primeiro o queijo, né, um queijo meia cura aqui cortado, sabor lácteo, bem gostoso esse queijo, adoro. Não, mas é um queijo para lanche, café da manhã, etc. Mas ele pede um vinho, como ele ainda não tem o pH aumentado, né, um queijo meia cura,
ele pede um vinho que tenha uma boa acidez, que é o caso do Chardonnay, que tenha um frutado, né, no caso a maçã verde bem presente, né, poderia ser um Sauvignon Blanc também. E aí a gente entra naqueles queijos artesanais de Minas. Hoje, pô, Canastra, Araxá, Serra do Salitre, Cerro, Alto Parnaíba, Cerrado Mineiro, etc., que estão ganhando cada dia mais espaço, mais volúpia na área aí da mídia, mas na essência são queijos feitos com leite cru, usando soro fermento, e que a essência dele foram serem criados uma acidificação intensa para conservar o leite muito tempo. Então, o que acontece em via de regra? Os canastas são ácidos. Embora ele tenha que ter no mínimo 22 dias de cura, a maioria dos canastas são queijos que têm uma acidez muito presente. E eu já vi muita gente pegar, harmonizar canastra com vinho tinto. Não dá. O que acontece com o vinho? Quando você faz um vinho tinto, ele fica com a casca. E essa fermentação alcoólica com a casca extrai da casca a cor, primeiro, né, que é importante, que a gente falou, mas extrai tanino, extrai, lógico, uma série de outros compostos aromáticos que vêm da casca. Na casca estavam as leveduras, a uva é crua, é fermentada junto, é o grande lance da fermentação do vinho, de você não aplicar defensivos em produtos, colher na maturação certa, né? Existem os vinhos, inclusive, com fungos botritizados lá, né, que existem na França. Aqui são coisas que a gente imagina. A complexidade do vinho é muito interessante e lembra muito a história do queijo. Mas o que acontece com o vinho tinto? O vinho tinto ele tem o tanino. O tanino vem da casca e na boca o tanino provoca a astringência. Ele seca a língua. É o efeito igual da comer caqui verde, banana verde. Ele seca um pouco a língua e ao secar a língua, você consome um queijo ácido, a acidez permanece na boca. Não é agradável. Não quer dizer que vai estragar. De jeito nenhum. Um queijo nunca estraga nada, um vinho nunca... mas não é harmônico dentro da boca. Eu sempre brinco nas degustações, e vem muitos casais, você, por exemplo, eu comi queijo, bebi vinho, a boca está limpa, pronta para beijar, que eu falo. Né? Esse pronto para beijar é porque a boca está equilibrada. Né? Não sobrou vinho, não sobrou queijo, né? Faz parte da parte romântica, às vezes, da degustação do queijo vinho. Então, o Chardonnay ou os vinhos brancos, sempre indicado para queijos, principalmente queijos, imagina queijos de cabra, por exemplo, um bourguignonzinho de cabra, aqueles que vêm no tipo aperitif, né? Vem no azeite, no óleo, você come com uma torradinha, é vinho branco. Não adianta consumir com vinho tinto, que você vai ter uma persistência na boca da acidez muito grande, que a sua língua fica um pouquinho mais seca. Isso não é harmônico, por exemplo. Então, o vinho branco, os vinhos brancos mais frutados... Gente, lembre-se que eu estou sempre falando de vinho seco, né? Vinho suave ainda tem um consumo grande, mas realmente vinho suave... Não vou dizer que não pode com queijo, porque 60%, 70% quase por cento dos vinhos consumidos no Brasil ainda são suaves, a gente atrapalha até a venda do queijo. Mas em termos de harmonização um pouco mais tecnificada, esquece vinhos suaves. Todos os vinhos têm que ter menos de 4 gramas de açúcar residual por litro. Senão você, realmente, você não tem a fermentação como deve ser. Muito bem. O segundo vinho, eu vou tomar um pouquinho de água aqui, que é um rosé. Então, um rosé, por exemplo, aqui no vídeo quase não dá para ver, porque realmente ele esconde um pouco. Aqui, vou colocar atrás, né? Que a gente usa o rosé da Provence, uns 50 minutos de permanência com a casca. É um rosé muito leve, que é muito... Na França é assim. Ele tem muito pouco tanino também, é um vinho com acidez equilibrada, um frutado muito presente, mas aí, como eu uso o Pinot Noir, vem muito fruta vermelha, tipo açúcar, morango, framboesa, né? É um frutado de fruta vermelha. E o pão que a gente coloca aqui, o pão que cimenta esse casamento do vinho com queijo, toda degustação de queijo e vinho tem que ter pão. E não é pão de páprica, pão de azeitona, pão... Tem um momento de consumir esses pãezinhos temperados também, mas no queijo não é pão. Pão de fermentação natural, pão artesanal, um pão que cimente sem interferir e permita também limpar a boca um pouco, né? Esse uso do morango, a gente faz uma geleia expressamente para a degustação do brie com pão. Vou colocar o vinho aqui. Essa harmonização é uma das que mais faz sucesso. Ela deixa a boca muito frutada, limpa e equilibrada. Um lava o outro. É excelente. Você tem que ter acidez. Você não pode ter muito tanino. E você tem uma fruta no meio que não pode ter muito doce. Então, essa geleia de fruta é feita só com 7% de açúcar.
Então, ela tem um teor de açúcar minimizado, sobra o morango, porque normalmente, quando você fala em queijo brie, fala brie com geleia de damasco. Por quê? Porque o damasco tem, às vezes, uma geleia de damasco, tem um Brix 40, mas um dulçor sensorial de 20. Ela não tem um dulçor sensorial presente. Por isso que ela harmoniza bem com o brie, que não tem muito amoniacal, porque o penicílio cândido não produz tanta proteólise quanto no camembert, que a forminha é menor. Não, você usa o albo, o camembert, lá, às vezes até o mesmo penicílio, mas normalmente você tem cepas voltadas para o camembert, o penicílio camembert mesmo, que é mais proteolítico, além da forma ser menor, e não combina bem com o damasco. Normalmente você tem que ter mais dulçor. Qual que é o grande sobremesa que a gente comentou? Queijo Minas e goiabada. Por que é harmônico? Por que faz sucesso? Porque perdura por anos. Que você equilibra a acidez do queijo mineiro, ele é ácido, pH baixo, com o dulçor do doce de goiaba. Acidez e dulçor equilibram na boca. Isso é importante. Então você tem essa acidez do rosé, junto com um pouquinho de dulçor dessa geleia com creme de brie, é espetacular. Uma super harmonização. Então você tem o branco, o rosé para esse patê, mas é um patê de queijo. Ricotinha, um buçanzinho, tem que ser no início. Ou com o próprio vinho, porque se tiver mais acidez é melhor o vinho branco, porque às vezes o vinho rosé já tem um pouquinho de tanino. Não é o caso desse daqui, mas, enfim. E a gente vai para o terceiro vinho, que é aqui eu mostrei a garrafa do rosé nossa. A gente tem uma característica importante, eu uso rolha 100% cortiça, que é um pouco mais cara que a outra. Na realidade, a finalidade da rolha é vedar, pode ser aglomerado, pode ser sintética, pode ser screw cap, aquela de pressão igual de cerveja, mas ela tem que vedar o vinho, não pode entrar oxigênio. Inclusive, no ato do invase do vinho, a gente normalmente impulsiona o vinho com nitrogênio, para que o eventual sobra que fique aqui, esse headspace aqui antes da rolha, não fique com muito oxigênio, até para não oxidar esse pouquinho. O fato de guardar o vinho deitado é exatamente para manter a rolha sempre umedecida, para evitar que ela resseque. Mas se você tiver uma boa adega, um local que não seja muito seco, ela não vai ressecar. Em via de regra, os vinhos são deitados por causa disso, mas no mercado, né, você ficar com uma rolha de qualidade aí 60, 90 dias em pé, ela não vai rachar de jeito nenhum. Essa cera que a gente aplica aqui é uma cera especial importada, né? A Casa Valduga usa também no Sul. Olha só como é que eu estou me juntando com gente grande já. A gente tem uma parceria para a compra dessa cera. Ele usa a cera nos vinhos premium dele. Como eu considero todos os meus vinhos premium, que eu faço com muito amor, então o meu Chardonnay tem a cera branca, o Rosé tem a cera vermelha, né? Tinta ali, e os vinhos tintos têm a cera preta, né? E essa cera é aplicada a 110 graus e é manual, uma a uma, né? Assim como os rótulos são aplicados ainda manualmente. A gente tem 10 mil garrafas por ano, né? E as garrafas são numeradas, né? Eu tenho no lote essa personificação e unicidade, né? As pessoas querem muito isso também. Então, a terceira garrafa é o Pinot Noir, que a gente vai tomar, que é o vinho tinto muito redondo, é da Borgonha, por isso o design da garrafa é Borgonha. Tem que tomar a gente tomou esse cuidado também. Por exemplo, a gente vai ter o último vinho aqui, que é o Cabernet Franc, que é uma uva de Bordeaux. Então, essa garrafa aqui que a gente usa é uma garrafa bordalesa, né? Então, a gente aprende também um pouco com isso. Essas garrafas, quem é uma vinícola pequena, imagina o que se sofre, né? Você tem que trazer, às vezes, do Chile, importado, né? Você tem uma briga muito grande no vidro no Brasil, aí com a Ambev e a Coca, aí nas cervejas, né? E é um negócio... Tudo tem suas dores, né? Nada é simples. Se fosse simples, né? Se fosse simples, também não tem graça. Eu sempre parto desse princípio. Então, aqui, um queijo maturado, né? Eu uso um raclette, que é o raclette, mas todo mundo sabe que existe a raclette prato. E aí vai uma dica, o que é a harmonização? O queijo raclette tem 90 dias de cura, pelo menos. Tem o lignans na casca. Ele já tem um índice de proteólise e lipólise presente. O lignans também aguça isso e dá um pouco desse amendoado presente de um queijo maturado. Ele já pede um vinho Pinot Noir, que é um vinho redondo, tinto, que não tem muito tanino. Pinot Noir é um vinho que a uva Pinot Noir é um vinho que harmoniza muito bem com queijos maturados. E esse Pinot Noir é importante para comer o queijo. Se você fizer o prato, que é o prato que tem o acompanhamento da raclette, que é o queijo derretido, é sempre batata, frios e picles. É assim na Suíça. É um prato
típico da Suíça, do Valais. Se o prato for completo e tiver picles, esquece vinho tinto. Não é para usar vinho tinto, porque vinho tinto tem tanino, seca a língua, você vai achar que o picles está estragado. Não tem como. É uma percepção sensorial na hora. Você fala, tá legal esse picles. Ou, porque é pior, você pode condenar o vinho. É igual uva. Uva, não se consome uva com vinho de jeito nenhum. Porque a uva e o vinho, zero harmonia. Vai parecer que a uva está fora do ponto de maturação ou que o vinho está avinagrado. Zero equilíbrio, zero harmonia. Ah, mas como é que nos queijos e vinho todo mundo bota uva? Tem gente que não bebe. Tem criança, a uva dá uma noção de fartura, mas efetivamente, na harmonia, vinho, uva, zero. Maçã, ok, pera, ok, fruta seca, damasco, nozes, amêndoas, perfeito. Mas evite frutas muito cítricas e a uva que realmente não combina com vinho. Então, o raclette maturado é um queijo para se consumir, e aqui entra a maioria dos queijos de maturação acima de 60 dias. Né? Obrigatoriamente você tem que pular para o tinto, porque você tem que ter a persistência na boca. Mesmo um Pinot Noir, que é um vinho redondo, muito embora esse Pinot Noir aqui a gente tenha passado por carvalho francês por 6 dias, também em sachê, né, lascas de carvalho, um sachê, você faz um invólucro, como se fosse um chá, né, um gancho de inox, coloca dentro do vinho e vai provando vinho todo dia. Porque, na realidade, eu não quero muita madeira, senão atrapalha o queijo. Se o vinho, todo vinho barricado, você tem um problema sério de dominar sobre o que você está comendo quando se trata de queijo. Não carnes, tudo bem, mas no queijo é complicado. Um tempero, um prato vai bem, às vezes, com certeza com vinho amadeirado e tal, né, com vinho barricado, mas o queijo você deve evitar. A madeira tem que estar presente até um certo momento, senão depois ela passa a dominar. Passou a dominar, acabou a harmonia. A harmonia é equilíbrio, não pode ter domínio da comida sobre a bebida. E, por último, aqui um queijo de longa maturação, poderia ser um grana padano, um parmigiano, um parmesão, um queijo maturado, que é mais seco, às vezes tem até uns cristais, né, quando passa de 6 meses. Aí você pede um vinho tinto mais encorpado, que no caso aqui eu uso Cabernet Franc. E esse Cabernet Franc é a uva mãe da Cabernet Sauvignon, né? A Cabernet Sauvignon, na realidade, é uma uva de cruzamento entre a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc, né? E a Cabernet Franc, então, ela é ancestral, é um vinho que eu gosto muito, está muito na moda. Aí tem a visão do cara que lá atrás sua planta Cabernet Franc, que ela vai voltar a ganhar força no Brasil, porque ela está ganhando no mundo. Por ser uma uva primitiva, ancestral, que tem um herbal, tem uma acidez muito equilibrada, tem uma persistência da boca de 7 ou 8 segundos, que é muito boa, que é o tempo de um queijo maturado na sua boca. Então, eles lavam junto. Então, essa degustação, por exemplo, que a gente fez, é uma degustação de equilíbrio gradativo, que vai do queijo mais suave para o queijo mais picante, do vinho mais leve para um vinho mais potente. Então, a gente começou com Chardonnay, passou por um Rosé e terminou intermediando um Pinot Noir. Ah, mas eu não tenho Pinot Noir, que uva que eu gosto? Sangiovese, se for uma uva italiana, o Tempranillo, que é uma uva também muito usada na Espanha, que vai muito bem com queijo. São uvas leves que todo mundo gosta. Ah, eu gosto de Taná. Taná, por exemplo, que é uma uva que tem muito aqui no Uruguai, né, cultivada aqui, é uma uva potente. Na realidade, ela vai mexer muito pouco nesses queijos mais jovens, somente queijos mais maturados. E, normalmente a persistência dela é muito boa, né? O que acontece? Eu acho importante hoje você ter um Malbec argentino que está muito em voga. Malbec, por exemplo, vai muito bem em carne e tal, mas pô, com provolone, com queijo defumado é espetacular, né? Porque ele tem um volume de boca, é aquilo de você equilibrar dentro da boca. Você tem um volume de boca que deixa você muito... O final é muito importante, ele demora, persiste equilibrado, né? Se você fosse, por exemplo, vou diversificar bastante aqui o vinho, antes do vinho branco, é aquela história do meu slidezinho lá, você entra com um espumante e um patezinho, você recebe as pessoas, normalmente brindando a chegada delas com espumante, e no final, aí sim você entraria com queijo azul, um gorgonzola, né, um azul de Minas, né, um queijo de diversos azuis que são produzidos hoje, que são espetaculares, bem maturados, de preferência. O que aconteceu com o gorgonzola muita gente hoje faz o gorgonzola para ralar, para colocar em pizza, cara, é bizarro, né? Uns gorgonzola ácido,
né, dá uma escolhida. Todo mundo aí do mundo queijeiro, né, sabe que eles têm que estar bem presente o fungo, mais próximo do vencimento possível, para poder estar com início de maturação mais apurado, né? Ou um queijo de ovelha, quem tem acesso aí, tem queijo de ovelha produzido aqui em Itaipava, muito gostoso, né? Ali na Sítio Solidão, maturados, parecido com o Serra da Estrela, que ele usa, lógico, outro proteolizante, mas fica próximo. Esses queijos proteolizados e lipolizados, né? Principalmente lipolizados, como é o caso do Penicillium Roquefort, dentro do leite de vaca no queijo azul, eles pedem vinhos potentes em álcool e dulçor, que é o chamado harmonização de contraste. Então você contrasta toda aquela potência, às vezes um pouco mais de sal, tem aquela sal, o gorgonzola, às vezes você tem uma percepção um pouquinho maior de sal, mas de lipólise, de odor permanente, de persistência, demanda álcool e dulçor. Então é o vinho do Porto, é um vinho de colheita tardia do Nordeste, do Vale de São Francisco ali, tem muito bons ali de uvas que já são mais maduras, que tem mais álcool e mais açúcar, ou você pegar aí a grande combinação, que é o outro modelo de harmonização, que aqui eu respeito muito, que são as regionais. Você pega lá, vinho do Porto com Serra da Estrela, o português faz isso há 500 anos, ele não está errado, o cara não vai comer uma coisa desequilibrada há 500 anos, assim como a gente come queijo Minas com goiabada, não está errado, o negócio é equilibrado, né? É uma harmonização de alimento, de um doce com queijo que deu certo e que funciona bem, né? Então o Sauternes com Roquefort, lá, que é famoso na França, né? Você tem um Roquefort de ovelha com essa característica de persistência na boca, de lipólise e proteólise, principalmente a lipólise bem presente sensorialmente, que pede um vinho, né? O Sauternes é um vinho espetacular, de uma uva botrytizada, já fungada, que tem um frutado presente, um teor de álcool aí 15, 16, 18, que só não pode ser feito no início da degustação, senão depois você não sente muito gosto de nada, né? Então, sempre essa evolução do sabor é espetacular, ela tem que estar presente numa harmonia de um prato e sempre lembrar que a companhia é o primeiro grande passo para começar um bom amigo, uma roda, família, né? O que a gente tenta exercitar aqui em casa, né? Quando a gente trabalha mesmo depois, vamos tomar um vinhozinho com queijo agora, a gente mesmo, que a gente toma, gosta e é muito prazeroso. Então, gente, já são 11h38, agora que eu vi ali, eu me excedi um pouco, né? Mas a ideia era essa, né, todo mundo aí tem uma formação muito legal na área do queijo, que eu acho espetacular, voltar aqui e a essa gratidão que eu tenho pelo convite, do prazer de poder estar falando aí com professores, com mestres, com diretores, né? Uma honra, com colegas aí, que eu vi falando aí, comentando, que realmente é muito rico para mim ter esse contato com vocês e poder fazer, né? Fiz o meu merchan também, né, professor? A gente faz o merchan também, mas a ideia mesmo é mostrar que hoje o vinho, né, quando a gente vira uma prateleira de vinho, fala, cara, isso tem a ver com o que eu trabalho, com queijo, e tem muito a ver, né? Tem de uma sequenciazinha de degustação que não é nada muito tecnificado, criar dificuldade, né? Mas existe uma técnica em que você aproveita melhor o que você está comendo com o que você está bebendo. Então, assim, eu agradeço a atenção de todos. Foi um prazer falar com vocês. Professor Nelson, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, André. Só elogios aqui no nosso chat aqui. Parabéns pela apresentação. Já vai ter que reservar várias vagas de visita aí, com certeza. O Abel já falou que vai estar aí também. Eu com certeza vou marcar um sábado para estar aí conhecendo pessoalmente. Nós temos uma pergunta aqui do Yuri Cunha, que é nosso ex-aluno também, perguntando quais os queijos mais indicados para harmonização com Merlot e Cabernet Sauvignon. Vamos lá. Então, Merlot é uma uva que ela tem volume de boca, que chama, né? Ela tem uma fruta, mas ela fica dentro da boca, ela parece muito com a Malbec, em termos de degustação. Então, o Merlot com carne vai muito bem, ou com queijos mais maturados. Cabernet Sauvignon é uma uva, tem que depender muito de onde ela é produzida, porque na realidade você pegar um Cabernet Sauvignon produzido na América Latina, vamos dizer assim, de uma forma geral, ele é um pouco mais ácido. Tanto que, por exemplo, eu não me desafiei ainda a plantar Cabernet Sauvignon aqui, porque o Cabernet Sauvignon demanda 60 dias a mais de maturação. E se você colhe antes, você faz do vinho, mas ele fica ácido. Ele tem uma acidez desequilibrada.
que é o que normalmente acontece muito com os Cabernet Sauvignons do Novo Mundo. Né? Você pega um Cabernet Sauvignon francês, ele não tem acidez, ele é muito redondo. O tanino é acidez. Só que ele é muito caro. Um Cabernet Sauvignon francês é muito caro. Então, às vezes, você pega um Cabernet Sauvignon daquele, é mais ácido. Então, mas ele tende a parmesão. Não esqueça do Merlot com um queijinho não muito defumado, mas é defumado. Lembra muito o Malbec Merlot em termos de volume de boca, né? De persistência e volume de boca, de perfume, e com queijos maturados. Sempre queijos maturados nesse daí. Excelente, André. O José Raimundo de Souza falou aqui, ó, André Guedes Luiz de Almeida Guedes, Alag. Assim você marcava seu avental de Napa na Frialp 97. Caraca, é José possível. Raimundo, lá da Fundação Carvalho, Entre Rios, na Bahia, falando que foi seu estagiário lá em Nova Friburgo. Pô, espetacular. Eu lembro dele como se fosse hoje. Doutor. Show de bola, show de bola. O Abel falando que vai te visitar aí, né? Vai marcar para visitar. Eloá dando os parabéns também. Todo mundo aqui muito dando parabéns, elogiando. Foi excelente, realmente. Fica aí o meu convite. Eu acho que para quem está aqui participando também, que a gente faça um presencial, porque você deixou a gente com água na boca, né? Pô, cara, eu estava pensando... Tem que fazer um presencial na Escolac aí em julho. Eu gosto. Mas realmente, falei, cara, essa harmonização que a gente faz, eu faço na visita com as pessoas com a taça. Prova aí também, bebe também, come aí, vê se não é, né? É diferente, às vezes a pessoa... mas era uma forma que eu tinha de me expressar. Eu não sou um professor, então eu tive que usar... Foi excelente. Agora, vamos combinar uma presencial em julho lá na Espolac, hein? Minas Lac. Pô, vamos fazer. Eu já falei contigo, vamos fazer uma lá. Vamos fazer, a gente vai organizar isso daí, eu acho legal. Assim que a gente lançar lá direitinho, aí vai ser show de bola também, né? Bruno Moreira mandando os parabéns e tal. Obrigado. Então, André, Renata, o pessoal do Queijo, agradecer a participação de todo mundo, né? João dos Anjos, a gente teve uma participação muito interessante, chegamos a mais de 550 pessoas aqui online. Esse evento foi gravado, né? Se você permitir, depois a gente colocar lá no site, que lógico que vai atingir muito mais. Claro. Muito mais pessoas aí, porque esses eventos do bate-papo ficam lá no site da IPAMIG, do LCT, e podem ser vistos posteriormente, né, Renata? Denise. Isso aí. Parabéns, André, foi muito bom, viu? A gente ficou aqui com vontade de fazer uma harmonização. Como hoje é sexta-feira, né? Já fica a dica. Ô, André, estou me sentindo preparado para o inverno, cara. Isso aí, Júlio. Muito bom. Obrigado aí pelo seu conhecimento, né? Pela sua espontaneidade. Foi ótimo. E aí fica o convite para a gente tomar um vinho aqui durante Minas Láctea, né? Com certeza. Saúde, mano. Saúde. Saúde. Obrigado aí. Eu vou continuar pelo celular, que eu tenho que buscar minha filha. Um abraço. É importante. Vai lá, um abraço. Pô, legal, muito legal isso daí. Eu achei... obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. E nem sempre é simples uma sexta-feira de manhã. Eu vou tentar seguir. A frequência desses eventos retomou agora, né? Mas ele vai quando? Ele vai quando para... A próxima aula é quando? Então, a gente está tentando fazer na última sexta-feira do mês. A próxima sempre na última sexta-feira do mês. Isso. O próximo marcado deve ser dia 28 de abril. Ah, legal. Muito legal. Tá? Com certeza eu vou participar, eu vou começar a assistir. Eu vou assistir bastante do que já tem. Então, por favor, pode colocar aí, guardar na memória aí dos vídeos, que eu acho que é legal. Quanto mais gente puder assistir, mais a gente... A informação só tem valor quando é passada, né? Quando você guarda para você, não adianta. A Sandra Cunha está mandando os parabéns também para toda a equipe. A Sandra veio visitar aqui com o cachorro dela, cara. Ela falou que está esperando para voltar pela segunda vez, que aí é um paraíso. Muito legal. Pô, a Sandra formou comigo, da minha turma, gente boníssima e, pô, foi muito legal. Ela veio aqui me visitar informalmente, antes até de eu abrir, mas já estava na reta final, a gente esteve no vinhedo. Ela trouxe o cachorro, que é o grande amigo dela, e foi muito bom. Saudade, Sandra. Tá sumida. O Stamp.
Agora que eu lembrei aqui, cara. Stamp é o cachorrinho dela, que é, porra, sem vergonha. Foi correndo atrás da gente, a gente foi de quadriciclo lá para cima. Bem legal. Vem sim. Esse ano Minas Lácteas está com essa proposta para atingir mais o público mesmo, consumidor, né? Então, quem sabe, Sandra, você não vem aqui para a gente degustar uns queijos e vinhos, todo mundo aí que está no bate-papo, vai ter cerveja, vai ter café, vai ter azeite, vai dar para harmonizar bastante. Ótimo. Então tá bom. Vamos encerrar então? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais algum comentário? Já comprei passagem, Elber colocou. Muito bom. Então, assim, em nome da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos e aguardamos a sua presença no próximo bate-papo tecnológico, dia 28 de abril, e também nos eventos da EPAMIG e LCT. Tenham um excelente final de semana. E obrigada, André. Foi um prazer mais uma vez, gente. Muito obrigado. André. Até mais, então. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Saúde. Obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Foi uma boa aula, viu? Um abraço.